Hoje nós vamos estar falando para vocês nessa aula aqui como é possível nós fazermos a troca do óleo de um câmbio automático utilizando apenas uma mangueira com um registro, tá? E eu vou estar mostrando para vocês aqui na prática como é feito isso. Eu estou aqui com um simulador. Nesse simulador aqui nós temos um motor elétrico fazendo a função do motor de um veículo e um câmbio automático de 4 velocidades, o câmbio AL4. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui, eu já tenho a mangueira instalada, que vai fazer a retirada do óleo, mas eu queria explicar para vocês como que é feito. Por exemplo, eu vou pegar uma mangueira e nesse caso aqui eu estou usando esse parafuso de adaptador, que é onde eu tenho o fluxo do óleo do câmbio, que está vindo por aqui, e ele estaria barrado aqui, né? Mas aí eu furei, fiz um adaptador aqui, rosquei nele, então eu tenho um adaptador para mim tirar o óleo da transmissão automática por esse equipamento. Claro que quando nós formos falar de uma outra tipo de transmissão, nós vamos encontrar diversos tipos de adaptadores, alguns um pouco mais simples e outro um pouco mais detalhado, né? Por exemplo, esse aqui, ó, que eu tenho é um adaptador que ele faria a função desse parafuso aqui. Só que aqui eu tenho para mim tirar o óleo e eu também tenho para colocar o óleo, que é um equipamento que eu uso aqui para mim adaptar a minha máquina de troca de óleo nesse sistema aqui. Mas vamos lá, então o nosso assunto agora é nós trocarmos o óleo 100% de uma transmissão automática com uma mangueira e um funil para abastecer ou algo desse tipo para nós estarmos abastecendo. Então eu vou estar ligando aqui o nosso simulador e vou começar a iniciar a explicação para vocês. Então, eu liguei aqui, o câmbio começou a ter rotação, entende? Então aqui eu já tenho uma pressão no sistema aqui, meu relógio está marcando aqui que eu estou lá com 1,5 bar de pressão no sistema. Se eu aumentar a rotação aqui, eu vou ter um pouco mais de pressão aqui, ó, tá? Mas aqui para nossa demonstração, nós podemos trabalhar com uma pressão um pouquinho mais baixa, até mesmo pelo ruído, né? Para nós estarmos fazendo de forma mais clara e com menos ruído para vocês entenderem. Então, vamos lá. Você poderia estar fazendo esse trabalho lá num veículo. Então, esse câmbio estaria instalado lá num veículo, lembrando que é um câmbio L4, na linha Renault, Peugeot, Citroën, e você já fez lá o seu parafuso, o seu adaptador da mangueira. E você já adaptou no veículo aqui. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu tenho uma mangueira, eu tenho essa mangueira aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu tenho um registro nela, eu não quero sair com o óleo agora, eu quero segurar. Aí eu abriria o bujão de abastecimento, tá certo? O bujão superior aqui de abastecimento, lembrando que cada transmissão vai ter uma situação, um bujão diferente, né? E eu poderia estar utilizando, por exemplo, um funil com uma mangueira, né, lá em cima do carro, lá, ou algo que eu conseguisse estar injetando óleo aqui para dentro, para mim fazer isso aí. O que eu faria na situação aqui? Então, eu quero tirar o óleo velho desse câmbio. Eu preciso tirar, preciso trocar ele 100%. Eu estou abrindo o meu registro aqui, ó, certo? Olha lá, o óleo começou a sair. Eu estou tirando o óleo da transmissão. Está saindo o óleo aqui, ó. E nesse mesmo momento, eu estou abastecendo o óleo pelo bujão superior. Mas só que, muitas vezes, o óleo vai acabar saindo mais rápido por aqui do que eu consigo colocar o óleo para dentro da transmissão. O que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu registro aqui, certo? Eu vou fechar meu registro aqui para mim poder dar continuidade no fluxo. Vou pegar o óleo e vou abastecer o óleo na quantidade que eu preciso. E vou voltar a abrir meu registro e tirando o óleo. Então vocês observem que é de uma forma simples, que não precisa uma máquina de vários R$ 1.000 aí para você efetuar um trabalho de troca de óleo de transmissão automática. Claro que na questão comercial, entre você chegar um cliente na sua oficina e ele perguntar e você falar para ele que vai trocar o óleo com uma mangueira ou você apresentar para ele uma máquina de troca de óleo, essa diferença é uma questão comercial, isso vai ficar mais atrativo para o seu cliente. Mas aqui eu quero explicar para vocês que é possível sim fazer um trabalho de forma muito boa, com bastante qualidade, da mesma maneira que uma máquina de troca de óleo sem precisar ter a máquina, basta ter o conhecimento de como ser feito.
Nesse caso aqui, eu poderia também, ao invés de estar conectando aqui no trocador de calor, onde que tem uma dificuldade um pouco maior aqui, porque lembrando que eu estou com esse câmbio lá no carro, não está nessa situação tão favorável assim. Para mim ter acesso ao trocador de calor e estar tirando o parafuso aqui, eu tenho, ele é apertado, ele é ruim de chegar, às vezes eu tenho que tirar a capa do paralama, dependendo do veículo, né? Mas eu posso estar procurando numa outra localização essa troca de óleo. Nesse caso deste câmbio, eu poderia estar pegando nessa outra mangueira aqui embaixo, ó. O que essa mangueira está conectada? Ela está conectada num bujão, onde é um parafuso que a gente tira para colocar um relógio que vai fazer a medição da pressão. Então é um acesso para diagnóstico no câmbio. Tanto que nós estamos utilizando essa mangueira para medir a pressão que vocês viram lá no início da aula. Então eu poderia também estar ligando a minha mangueira, essa mangueira aqui, eu poderia estar ligando ali, tirando o óleo da mesma maneira como eu estou tirando por aqui, com um acesso muito mais fácil, porque está embaixo do veículo. Então eu ergueria o carro e teria acesso a esse bujão. Então, praticamente todas as transmissões, né, tem alguma maneira de você estar fazendo essa troca sem que seja pelo trocador de calor. Claro que nós temos algumas exceções que não vai ter o que fazer, você vai ter que ser por ele mesmo, criar um adaptador, criar uma maneira de você conseguir conectar uma mangueira para você estar trocando óleo. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, como é possível fazer esse trabalho, tá? Então agora na próxima aula eu vou mostrar esse mesmo procedimento que nós estamos fazendo aqui, mas com uma máquina automatizada. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu treinamento completo de manutenção preventiva em câmbio automático. Te espero lá.